Então, boa tarde a todos, todas. Nós estamos aí mais uma vez, hoje no dia 18 de setembro, realizando novamente mais um painel temático pelo mestrado em desenvolvimento regional, que é com muita satisfação também que nós damos as boas-vindas aos colegas e amigos aqui da Universidade Federal de Santa Maria, pelo programa de pós-graduação em gestão de organizações públicas, não é? Na figura do professor Fernando Lopes, de Santa Maria, então, e também o professor Dr. Tiago Costa Martins, pela Universidade Federal do Pampa, a partir do seu programa de pós-graduação em políticas públicas. Então, sem mais, não é, demora, nós agradecemos a professora doutora Iná Elias de Castro, que hoje, então, irá nos brindar aí com a sua participação nesse painel, discutindo Estado, Cidadania e Democracia em tempos de eleições e pandemia. Então, professora doutora Iná Elias de Castro é professora titular do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordena o GeoPol, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Política e Território, tem experiência na área de Geografia Política e desenvolveu estudos sobre o discurso político e o regionalismo na região nordeste do Brasil. Atualmente, pesquisa as relações entre o sistema político, institucional e o território, com foco nas escalas políticas e na democracia como problema conceitual e espacial. Nessa perspectiva, emergiram as questões relativas ao espaço político e as diferentes formas que ele assume na relação entre a política e a ordem espacial, o que tem estimulado aprofundamento teórico, conceitual e também empírico sobre esses espaços políticos. Então, nada mais adequado, na nossa opinião aqui, quanto mestrado em desenvolvimento regional pelas faculdades integradas de Taquara, em realizar uma discussão sobre Estado, cidadania, democracia em tempos de eleições e pandemia. Então, professor doutor Iná Elias de Castro, fique bem à vontade, está com a senhora aí a palavra, e nós seguimos na sequência aí com as pessoas que tiverem interesse, não é, em fazer algum questionamento durante a exposição, orientamos, sugerimos que utilize o chat para tanto. Então, professora Iná, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, professor Mário também, não sei se tem alguma consideração, mas fique à vontade, senão o professor Iná também pode tomar a frente. Sim, Marcos, apenas para cumprimentar o professor Roberto, que é o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Boa tarde, Roberto. E, professora Iná, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui falando um pouco para vocês. Obviamente, a proposta do professor Marcos Paulo é um tremendo desafio, tendo em vista o tempo, porque cada item desse tomaria uma palestra inteira, mas eu até entendi que a ideia é tentar encadear um pouco e não falar as coisas isoladamente. Bom, de qualquer modo, essa proposta, obviamente, me deixou um pouco com o problema de não ser banal, nem superficial demais, nem teórica demais, nem utópica. E, obviamente, na medida do possível, tentar analisar esse tempo presente a partir de uma perspectiva até do passado, mas tendo em conta que o presente ele é sempre melhor avaliado no futuro, né? Especialmente um presente como esse, tão diferente e tão complexo, né? Bom, o debate de cada um desses conceitos, eles misturam, né, acepções normativas ou empíricas. Então, eu vou tentar ser bem sintética em cada um deles. Então, começando pelo Estado, que é ou seja, que tem N vertentes conceituais, que todo mundo já sabe, marxistas, liberais, keynesianos, utilitaristas, institucionalistas, etc., mas, com o tempo, há uma relação tempo-espaço no Estado que a gente tem que pensar, então esse discurso é inesgotável. Quer dizer, há quem já tenha decretado o fim do Estado,
ou quem acha que o Estado deve acabar, outros que não é bem assim, enfim. Bom, então, em síntese, em poucas palavras, né, o Estado, da maneira que nós o conhecemos, ele é, em essência, um aparato político, institucional forjado na modernidade europeia, num processo de consolidação do poder, da centralização do poder territorial. Quer dizer, que, como foi o livro O Príncipe de Maquiavel, é um marco, porque ele mostra bem esse processo na Itália. E esse modelo se difundiu pelo mundo a partir do século XVI, com a colonização, e desde esse período, quer dizer, hoje, se nós olharmos a Terra, a não ser a Antártida, não há mais, no continente antártico, não é possível falar em terras incógnitas. Então, toda e qualquer superfície da Terra pertence, está dentro das fronteiras de um Estado. Mas se a forma Estado tem necessariamente um território, um conjunto de leis que validam o poder no interior desse território, a sociedade que habita esse território, e essa é uma questão importante, é uma condição inescapável do próprio Estado. E muitas vezes teóricos de discussões esquecem o fator sociedade, ou seja, o fator que nós vamos ver, seja individual, seja em conjunto, o fator vontade, né? Ou preferências, ou escolhas. E, então, o Estado contemporâneo, podíamos dizer que ele é a expressão da sociedade politicamente organizada. E não quer demais também lembrar que a forma Estado ela supõe a centralidade do poder, do exercício de poder, de coerção física legítima, como dizia Weber. Isso é um outro dado importante, esse papel do Estado, que é a única instituição que tem legitimidade para o exercício da coação física. Bom, isso é teórico, obviamente, mas é o único que tem essa legitimidade. Então, embora essa ideia seja aparentemente banal, e a ideia do Estado é muito criticado, tanto na versão marxista, como na versão crítica, como na versão liberal, e mais recentemente na versão decolonial, que é outra coisa complicada, deixa-se de lado esquece que o fato que o Estado é um artefato social. Eu quero marcar muito bem isso, porque para a gente não ficar muito numa discussão um pouco fora da realidade, um pouco se o Estado tivesse caído do céu, tivesse vindo de Marte, e como seus problemas, suas dificuldades, a sociedade não tivesse nada a ver com isso. Isso é uma questão também, vamos ver, na política. E, na realidade, o que é interessante, porque mesmo as sociedades não europeias, que herdaram o Estado, quer dizer, que o Estado foi herança colonial ou foi imposto, essas sociedades se apropriaram desse aparato durante séculos e usam esse aparato de acordo com os seus interesses. Então, esse aparato é adequado aos seus próprios objetivos, né? Bom, isso, obviamente, é importante para a gente estabelecer a conexão com a ideia da cidadania, que a cidadania também, apesar, digamos, do que seria uma natureza moral e política do conceito, que supõe direitos e deveres do indivíduo vis-à-vis a sociedade, a prática da cidadania contemporânea, quer dizer, a sua realização, ela se dá dentro dos limites territoriais do Estado nacional. E o que é interessante, e é por isso que é difícil você ter uma ideia de um conceito universalmente aceito de cidadania. Na realidade, o que existe é o cidadão nacional. É o cidadão brasileiro, o cidadão argentino, o cidadão uruguaio, o cidadão americano, o cidadão agora da Europa Unida, ou cidadão francês, inglês, etc. Então, o cidadão, e para cada uma dessas organizações, você tem modelos um pouco diferentes de cidadania. Bom, mas isso não quer dizer que não se possa pensar numa forma um pouco mais um núcleo central dessa ideia de cidadania. Então, para a gente pensar aqui, eu gosto muito do recurso, apesar da crítica que é feita
ao trabalho, né, do Marshall, o Thomas Marshall, em inglês, o livro dele que ele fala sobre isso de 1950, em que ele estudou o avanço dos direitos ao longo dos séculos na Inglaterra, e ele percebeu que houve um certo processo temporal, começando com os direitos civis, os direitos políticos e sociais. E o que ele percebeu é que o avanço em cada direito abria um certo espaço, uma cunha, para ampliação de outros direitos, né? Então, daí ele ter visto a cidadania como esse processo, com esses 3 direitos, e que nas nações acabam tendo esse mesmo processo. Esse modelo, obviamente, foi muito criticado, embora o Marshall, quer dizer, o que ele traz, só um parêntese sobre os direitos é interessante, porque primeiro ele fala o direito civil é aquele fundamental à vida, é a liberdade, é o direito justamente coletivo e individual, e que a propriedade, a igualdade perante a lei, garantindo a vida e sociedade. Então, essa ideia do direito civil, a existência do indivíduo, a existência do cidadão, ele existe como pessoa. Essa existência, lógico, não vou aprofundar aqui, mas ela é fundamental porque antes desses direitos, muitas pessoas não existiam na Europa, no caso da Inglaterra, que ele estudou. Estavam lá, mas não existiam socialmente, politicamente. A existência, a atribuição desse direito permitiu justamente avançar sobre direitos políticos, a organização, e os direitos políticos seriam justamente normas e os limites da ação coletiva, individual, justamente para a participação no governo da sociedade. Então, o direito político ele ampliou justamente a ideia da participação no governo. E, por fim, justamente, o direito político, a ampliação do direito político, permitiu a luta pelos direitos sociais, que seria a salvaguarda em relação ao acesso à parcela da riqueza produzida, né? O direito à educação, o direito à saúde, isso que a gente já conhece. Então, esses 3 direitos, mesmo que não se reconheça em Marshall essa temporalidade e que haja crítica sobre o historicismo dele, mas todos que trabalham com a ideia de cidadania reconhecem que a cidadania plena supõe a existência e o exercício desses 3 direitos. No Brasil, é interessante lembrar que o nosso percurso foi diferente, né? No Brasil, os direitos sociais, por exemplo, vieram antes dos direitos civis e dos direitos políticos, né? Se a gente pensar na era Vargas, e mesmo no período da ditadura militar, enquanto os outros direitos eram reduzidos, você tinha o direito social, que de alguma maneira era por cooptação, era dado ao trabalhador, à sociedade, etc. E só no Brasil, apenas na Constituição de 88, é que nós temos efetivamente o exercício ou a ideia plena desses 3 direitos reconhecidos, né? Agora, o que é interessante é que, apesar desses 3 direitos que o Brasil hoje tem, mas na cidadania é preciso entender, mesmo que eles estejam escritos na lei, para o gozo desse direito é preciso que haja condições institucionais no território para que as pessoas tenham acesso a esse direito, né? Quando se pensa em o Brasil, um território extremamente desigual, então é difícil imaginar, quer dizer, é fácil imaginar em algumas áreas do país que, apesar de haver o direito, não vou entrar aqui em detalhes, o acesso é difícil. Então, esse é um dado da questão da cidadania do Brasil, a desigualdade, digamos, do equipamento infraestrutural, equipamento territorial na sociedade brasileira, no território. Mas temos um outro elemento muito interessante, que quem discute bastante é o antropólogo Roberto da Mata, que é uma questão do imaginário nacional com relação à cidadania, que é aquela ideia que ele faz a comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, enquanto nos Estados Unidos a frase forte, a ideia forte é quem você pensa que é, né, diante de uma autoridade, ou quem quer que seja, no Brasil é o sabe com quem está falando, e nós vimos, a mídia passou recentemente várias situações desse tipo.
E um outro problema também que o da Mata traz com relação a isso, ele fez um outro livro, até esse foi em 2013 ou 2015, que, junto com o estudante dele, que é sobre fila e democracia. Então, o estudante fez uma tese de doutorado sobre a fila. Ele entrevistava pessoas na fila. E o que ele concluiu é que o brasileiro odeia fazer fila. Ele não suporta fazer fila. Bom, qual é a interpretação da Mata, né? É que, no Brasil, esse é um dado que a gente tem que ficar atento, o problema da desigualdade do Brasil, a desigualdade social, a pobreza, esse não é, no fundo, um grande problema. A sociedade brasileira ela sempre lidou muito bem com a desigualdade. Eu era criança e tinha uma frase célebre, que ainda, se bobear, ainda se diz, é cada macaco do seu galho. Né? Ponha-se no seu lugar. Então, coisas desse gênero. Tá? Então, a desigualdade, ela, por imaginário social, não é o problema. O problema é a igualdade. Então, você não suportar a fila, é porque a fila é o maior ícone da igualdade. Né? Se você vai fazer uma fila, a ordem é de chegada. É o que chegou primeiro, o que chegou segundo, terceiro, quarto. Ou seja, se você não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é intelectual, se você é analfabeto, o que você é, não interessa. Você chegou, a ordem é de chegada. Então, são todos iguais, absolutamente republicanamente igual. E isso a sociedade não suporta. Então, eu acho que esse é um dado que a gente tem que ter em mente quando pensa questões políticas e questões mais sérias deste nosso país. Né? Então, na realidade, o que é interessante sobre a questão da cidadania é óbvio que é exatamente o conjunto de tem os direitos por um lado, mas a prática precisa de um conjunto de instituições no território. Então, nós temos dois problemas para o exercício da cidadania. O imaginário da igualdade, que é difícil, que uma parcela importante da sociedade não se dá conta e não quer, e, ao mesmo tempo, o problema da desigualdade no território. Comentando sobre esse assunto com uma grande amiga, professora, com uma tradição, inclusive a mãe do ativista do Partido Comunista, e etc., era uma pessoa de esquerda, uma pessoa socialmente interessada, ela olhou para minha cara, ficou assim, muito sem graça, falou assim, eu odeio fazer fila. Aí, bom, é isso, né? Então, quer dizer, existe algo mais profundo, algo no reino da Dinamarca que vai bem além daquilo que as aparências mostram, né? Bom, então, com isso, a gente entra, passando muito rapidamente aqui, num problema, terceiro problema, também de uma forma muito sintética, que é o problema da democracia. Bom, a primeira coisa que é sempre espantosa quando se estuda a democracia é que não há nenhum consenso sobre se a democracia é importante ou não, se ela deve existir ou não. Isso é interessante. E quando conversa no Brasil, várias pessoas e pesquisas de opinião mostram que a democracia não é necessariamente tão importante assim. Então, isso já acende uma certa luz vermelha. Então, é algo que a gente tem que entender, o tipo de mundo social que nós vivemos para não termos muito espanto em relação, vamos chegar lá, às coisas que estão acontecendo na atualidade. Né? Bom, a primeira questão da democracia, quer dizer, tomada, digamos, como uma acepção normativa mínima, a democracia é uma forma de eleger governantes regularmente. Uma forma de governo. Ela é simplesmente isso, uma forma de governo. E, então, nesse modelo, quer dizer, o governo é, então, um poder delegado. Ele é um poder delegado pela sociedade. Então, e ele esse poder é responsabilidade cívica do conjunto dos cidadãos. Obviamente que a dificuldade de consenso sobre o que é democracia e a própria ideia de crise da democracia, ela vem de uma certa perspectiva que qualifica demais a democracia. Né? Se você qualifica a democracia como a democracia deve ser uma ideia de uma qualificação ampliada,
a democracia representativa, social, constitucional, liberal, eleitoral. Então, se você vai aumentando o que seriam as qualidades da democracia, é óbvio que quando você fizer um checklist, sempre alguma coisa vai faltar, e você vai achar que a democracia está em crise. É lógico que a gente pode falar um pouco mais disso, existem realmente momentos de crise de democracia. Mas eu acho que a questão, a ideia da crise, ela não deve ser banalizada, essa é uma questão importante. Aliás, eu estava, algumas coisas sobre democracia, eu estava lendo recentemente de um livro do Prizvors, que não sei se é assim que se fala, a crise da democracia, em que ele faz um apanhado muito interessante. Bom, na perspectiva que ele chama de minimalista eleitoral, a democracia ou seja, um arranjo político no qual as pessoas escolhem o governo, mas o que é interessante, na democracia existe a possibilidade de remover o governo se ele não é bom. Ou seja, a ideia de eleições regulares é justamente que a ideia ideal é que existe a possibilidade de penalizar o mau gestor, o mau político nas próximas eleições. Então, daí, para alguns autores, o fator mais importante da democracia, para você qualificar se uma sociedade é democrática ou não, é a existência de eleições regulares. Mas não apenas isso. Além dessa existência de eleições regulares, é a possibilidade de que os governos que não são reeleitos, que os candidatos que não são eleitos, se ele está no governo, se ele não é reeleito, de que ele vai deixar o poder, de que ele vai sair. Então, essa é uma questão fundamental e, ao mesmo tempo, é a ideia também de que você dá aos políticos a segurança de que eles perdem a eleição hoje, saem do poder, mas eles podem voltar ao poder em próximas eleições. Ou seja, é essa possibilidade de perder e de sair que qualifica uma situação como democrática. Ou seja, aí usando uma frase que eu acho muito interessante do Prizvors, que é que a democracia é o único dispositivo eficaz para disciplinar os políticos nas eleições. Ou seja, a democracia é fundamental que o governante tenha medo de não ser reeleito. Porque se ele não tiver medo de não ser reeleito, ou seja, se ele não tiver medo de perder as eleições, você não tem, aí se você tem uma crise de democracia, você não tem mais a democracia. E aí o que o Prizvors fala, e alguns outros autores falam, é que é interessante que mesmo quando políticos tentam roubar as eleições com medo de perder as eleições, quer dizer, quando eles desobedecem a regras com medo de perder as eleições, assim, mesmo assim, ainda é democracia. Aí é o que ele chama da democracia iliberal do Viktor Orbán. Por quê? Porque ele perde, ou seja, o medo de perder as eleições ainda continua. A questão grave é quando a lei é desobedecida, é burlada, e o candidato, ou quem está no poder, não tem nenhum medo de perder as eleições. Então, quando o medo de perder as eleições desaparece, é que nós temos aí um problema realmente grave. E qual é a vantagem da democracia? É lógico que a democracia ela tem uma grande virtude, que é a possibilidade de processar conflitos sociais, conflitos de interesses, conflitos de preferências. Né? A gente imagina uma sociedade como a nossa, 210 milhões de habitantes, 180 milhões de eleitores. Vocês imaginem a quantidade de interesses diferentes, conflitantes, que estão sendo atravessados nessa sociedade. Então, a importância da democracia, a importância do voto, a importância da eleição, é justamente que esse conflito de interesse ele vá para o Congresso, e que ele não fique na rua. Né? Então, a democracia, na realidade, ela é fundamental, porque é através dela
que esses conflitos se extravasam. Então, ela consegue resolver, ela é a política em seu estado puro, é um modo de controle das paixões, né, de interesses que estão na sociedade, e ela justamente evita que a barganha, que a política, que as demandas e o conflito, que eles se transformem justamente em punhos, pedras e balas, né? Que vá para a rua na quebra da ordem pública, na quebra do controle civil. Então, esse é um fator fundamental, quer dizer, quando a polarização ela é muito grande, quando há o risco justamente dessas preferências, quando elas não conseguem mais ser contidas pelas instituições legislativas e judiciárias e extravasam para as ruas, aí você tem realmente um momento de ruptura da ordem democrática. E também você pode ter outro momento, justamente quando o sistema político partidário não é mais visto pela sociedade como capaz de intermediar os seus interesses. E a população deixa de acreditar na capacidade das instituições democráticas. Então, esse é um risco, que é o risco, inclusive, do demiurgo, do ditador, que é aceito socialmente, porque a sociedade não acredita mais nessa capacidade da democracia. Embora essa depende de alguns indicadores isso. E também quando os ocupantes do poder eles conseguem criar meios de não sair do poder. Né? Então, a gente tem o exemplo da Venezuela, da Bielorrússia, da Rússia, do Putin, da Turquia. Então, é quando esses ocupantes eles mudam a Constituição, mudam as regras para que eles permaneçam. Então, você tem aí uma não-democracia, uma crise da democracia. Agora, ao mesmo tempo, eu preciso entender que a impaciência com a democracia, né? A ideia de que a democracia ela é limitadora, porque justamente ela é um modo de processar conflitos de interesse. Então, os interesses são díspares, são conflitantes, então tem que negociar. A gente imagina, quem mora em edifício sabe o que é complicado você conseguir fazer uma reunião de condomínio, né? E conseguir, por exemplo, fazer uma obra, tem custos, tem não sei o quê. Então, às vezes, levam dias e dias se discutindo uma reunião de condomínio. Então, vocês imaginem um congresso que vai ter uma representação de segmentos da sociedade inteira. Então, é preciso negociar, é preciso ir e voltar. Então, o processo decisório na democracia é lento. E, obviamente, as pessoas muitas vezes não entendem e ficam irritadas com a democracia. E, obviamente, que essa lentidão, essa capacidade de gerir conflitos, ela é uma virtude, mas é um ponto fraco da democracia, sujeito a muitas críticas, a críticas de muitos autores, a críticas conceituais e etc. Bom, no caso do Brasil, para falar um pouquinho nessa questão atual brasileira, nós vivemos num momento, eu diria, uma bifurcação, quer dizer, que é o momento da história que aparece um fato novo. Né? Então, tivemos dois fatos novos, a eleição de um tipo de governo, um tipo de coalizão completamente inesperada, e agora toda uma situação da pandemia. Né? Bom, as instituições elas estão sendo postas à prova. Né? Então, você tem, agora melhorou, mas já tivemos muitas manifestações na frente do Supremo, contra o Congresso. Então, foram momentos um pouco tensos. Mas o que é interessante é que essas instituições elas estão sobrevivendo. Tanto é, e aí a gente até tem um efeito, que eu diria um efeito positivo nessa história toda, que é o Congresso efetivamente trabalhando, quer dizer, tem que, antes do apoio do Centrão, etc., o Congresso assumiu o seu papel legislador e o Supremo, em alguns momentos, se organizou justamente para fazer frente a essas pressões externas. E, obviamente, no caso, para quem gosta, tem apreço à democracia, o preço da liberdade é eterna vigilância. Né? Então, é preciso que a sociedade esteja atenta. Né?
E chegando a esse momento, quer dizer, esses desafios para o futuro e o momento atual e essas eleições e a politização. Bom, eu diria que o Brasil ele vive um momento que eu estranho, que eu chamaria de distópico. Mas, ao mesmo tempo, temos um governo um pouco fora da curva, mas ele foi eleito pela maioria, como os outros foram, então ele tem a legitimidade de ter sido eleito, é preciso levar isso em conta. Agora, e foi eleito, vejam bem, com um discurso antissistema, com um discurso ultraconservador e com claros flertes autoritários. Então, veja bem, quer dizer, a sociedade elegeu o governo, quer dizer, por via democrática, com discurso conservador, com discurso autoritário, etc. Então, por isso que eu digo que não é possível a gente não deixar de compreender o país e a sociedade que nós vivemos. Pregando essa nova política, que ninguém sabe exatamente o que é, e o que é mais interessante é que quando a gente segue, principalmente agora, primeiro, mesmo no auge dos discursos, das coisas todas, quando o Moro caiu, etc., ele nunca chegou a perder 30% de apoio da sociedade, né, nas várias pesquisas. E depois desse, um pouco no início lá do auxílio emergencial, quer dizer, a queda caiu um pouquinho na pandemia, com a falta de empatia, com mortes, caiu um pouquinho, mas logo depois, com o auxílio, com a questão do auxílio, ele chegou a quase 60% de apoio. Quer dizer, se nós pensarmos que tem o que acha nas pesquisas, governo bom, ótimo, regular, se você incluir o regular, chega a quase 60% de apoio. Então, existe uma massa enorme da população que apoia essas ações e que apoia esse governo no modo como ele conduz as suas questões, mesmo questões ambientais, mesmo as questões da pandemia. E eu acho isso, para mim, não sei, para mim, isso é uma coisa muito espantosa. E aí a gente percebe que a gente vivia numa bolha, né? Ou seja, a academia intelectual, a esquerda do centro, vivia numa bolha, que não se dava conta que existia um país fora da bolha. E esse país emergiu. Então, acho que essa é uma questão de fundo que a gente tem que pensar. Bom, o que é interessante é que esse meu governo ele tem sido cada vez mais incapaz de coordenar ações, tanto para superar a pandemia, ou pelo menos fazer frente à pandemia de uma forma minimamente coordenada, inteligente, tanto e para superar a crise econômica que o país vive. Né? Então, não há diretrizes claras, formas de controle de contaminação, as mensagens das autoridades são absolutamente conflitantes. Então a sociedade não sabe bem o que fazer, se você existe um discurso anti-ciência, se você segue a orientação dos cientistas, se você não segue a orientação dos cientistas, então existe o milagre da cloroquina, enfim, então é uma situação realmente muito, muito estranha, mas que está aí. Então, falta essa liderança para articular isso nas 3 esferas, e as instituições, que elas até existem, mas estão sendo minadas, desmontadas e etc. Bom, mas além dessa, que eu diria, dessa incompetência do governo para enfrentar essa situação, ela revelou, me parecem, 2 facetas muito perversas da nossa sociedade. Então, que facetas são essas, né? Primeiro, quer dizer, ela mostrou a desigualdade, quer dizer, a desigualdade social, então quem está morrendo, não acho que está tendo problemas, é o pobre, né? E, ao mesmo tempo, uma outra faceta que era conhecida, mas que realmente que é a questão da corrupção. Então, além de ter uma sociedade muito desigual, nós temos uma sociedade com níveis de corrupção, em alguns lugares, altíssimos, né? Aqui no Rio de Janeiro, o caso do Rio de Janeiro é emblemático, né? A corrupção está em todos os níveis, inclusive no judiciário. Né? Nós temos o 6º governador prestes a ir para a cadeia, agora o prefeito. Então, tem alguma coisa errada nesse estado, nessa cidade, né? Que as pessoas precisam parar para pensar. Mas, ao mesmo tempo,
ela mostrou outros paradoxos, né? Quer dizer, outras facetas. No caso, talvez tenha acontecido aí em Porto Alegre, no Sul, em outros lugares, no caso do Rio de Janeiro, no meio dessa corrupção, dessa loucura toda, em algumas comunidades, antes mesmo do auxílio emergencial, as pessoas ficaram sem trabalho, porque elas eram domésticas, tinham que ir para o trabalho, e os patrões mandaram embora, então deixaram de sair de casa para trabalhar. E houve uma rede de solidariedade de ONGs em várias dessas comunidades que garantia a cesta básica. E, ao mesmo tempo, e também o crime organizado. Em várias dessas comunidades, botou toque de recolher, ninguém sai de casa para não se contaminar, nem contaminar, e o crime organizado dava as cestas básicas. Então, veja bem como nada é muito simples nesse país, né? Então, essa solidariedade organizada, etc., ela é muito interessante. E, ao mesmo tempo, quer dizer, você tem um governo de viés, de início, ultraliberal, eleito com um discurso ultraliberal, com um discurso de eficiência, anticorrupção, e que, ao mesmo tempo, se vê na obrigação de socorrer. O mundo inteiro tinha que abrir o cofre para atender as pessoas, algumas empresas, e não seria o caos social. E aí fez-se o auxílio emergencial, e esse auxílio emergencial, obviamente, acabou sendo uma solução, quer dizer, um auxílio que é necessário e que já está tendo um viés, uma solução populista. Então, veja bem, quer dizer, como é que nós temos, como as coisas vão se encadeando, né? E, como eu disse, quer dizer, o que é complicado nós termos uma visão ainda, quer dizer, do presente. Eu não quero ser muito pessimista, eu acho que o Brasil teve vários avanços nas últimas décadas em muitos campos, mas que ainda tem muitos gargalos que são fundamentais de serem tratados, né? Bom, eu vou chegar rapidinho à questão das eleições. Então, veja bem que interessante. Nós temos, o contexto atual são 35 partidos políticos efetivamente registrados, e esse foi o dado que eu peguei, e há 66 na fila para serem criados. Então, nós temos realmente uma enorme fragmentação partidária, então não há democracia que funcione, ou pelo menos governabilidade com essa fragmentação partidária. A cláusula de desempenho, que é a cláusula de barreira, que foi votada e que ela vai começar a funcionar a partir da eleição de 22, ela já foi interessante que ela existia, o STF votou contra, enfim, com uma justificativa absolutamente de quem não conhece a política, né? E com isso, quer dizer, com a ideia de preservar os pequenos partidos ideológicos, era essa a ideia, o discurso dos pequenos partidos ideológicos. O que aconteceu foi uma fragmentação brutal que penalizou todo o sistema político, criou-se partidos de aluguel, quando a solução não é cada preferência tem um partido, você reúne preferências em alguns poucos partidos. Bom, e aí o segundo, agora, uma mudança da novidade para essas eleições é a proibição das coligações eleitorais proporcionais. Porque isso também era uma outra novidade, uma jabuticaba do Brasil, porque em eleição proporcional, no caso do nível local, que já é uma aberração, você ter ter coalizões. Ou seja, nas coalizões o eleitor não sabe, ele vota num candidato a vereador ou a deputado e acaba entrando o outro, ele não tem noção em quem ele está votando. Então, dessa vez, cada partido tem que apresentar o candidato a vereador, e o candidato, por sua vez, ele é eleito por aquele partido e não tem mais a ideia da coalizão. Bom, o que acontece agora? Isso é ótimo, mas o sistema se organiza. Aí vamos ter um outro problema, que é um número brutal
de candidatos. Então, aumentou barbaramente o número de candidatos, já que não pode ter coalizão. Então, eu estava vendo um dado que saiu antes de ontem, que o número de candidatos a prefeitos nas 15 maiores capitais aumentou 35%. É o maior desde 1988. Então, veja bem, quer dizer, o eleitor brasileiro, coitado, além dele ter um número enorme de candidatos, que já tradicionalmente tinha, o que esse número grande também é fruto de uma legislação permissiva, considerada democrática, quer dizer, de você não botar limite ao número. Quer dizer, o número é muito amplo, né, de que cada partido pode apresentar de candidatos, isso cria uma tremenda confusão na cabeça do eleitor. Então, o eleitor realmente não tem como. Eu me lembro, um tempo atrás, uma eleitora consciente, eu tentava buscar candidatos, perfis, era complicado você conseguir realmente identificar o candidato que você minimamente pode apostar. Bom, e temos um outro fato novo nessa eleição, que já houve na eleição anterior, que é a questão do uso das redes sociais. O uso das redes sociais, ela é bastante interessante, quer dizer, o candidato que venceu, a direita, soube, como nos Estados Unidos, no Brasil, soube usar muito bem as redes sociais, o centro e a esquerda não soube, espero que tenham aprendido alguma coisa. Então, ele é um recurso novo, está sendo avaliado, ninguém sabe exatamente aonde vai dar, embora não tenha que ser visto de uma forma negativa. Ele pode baixar o custo da publicidade, hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem, hoje atualmente é fácil você mandar mensagens, agora é óbvio que tem o outro lado da moeda, que é o risco desses candidatos fazerem fake news, fazerem perfis falsos, seja para enaltecer um candidato, seja para criar intrigas em relação a outro. Sabe-se que hoje há formas de falsificação de vídeos dificilmente reconhecidas mesmo pelos técnicos. Então, essa é uma questão que, obviamente, tem uma justiça eleitoral, mas a questão é até que ponto a agilidade da justiça pode acompanhar a agilidade desses grupos que usam esses recursos, né? A gente não sabe se ela está preparada para lidar com isso. Mas é preciso entender que a eleição é sempre um momento de a sociedade demonstrar suas preferências. E pensar que o povo sabe votar. As pessoas votam, mesmo se você tem alguma dificuldade de buscar um candidato, se você pegar alguém de nível mais baixo, ele vai saber, ele vai votar no evangélico, que é da igreja, vai votar alguém ligado ao tráfico, quando é o caso, porque o cara do tráfico dá dinheiro, dá isso, daquilo. Então, você tem a lógica da preferência do eleitor, ela é a lógica correta, é a lógica que ele faz. O problema é por que você tem uma sociedade tão perversa que permite que certas que carências tão grandes exijam um pragmatismo do eleitor desse modo, né? Bom, para encerrar, porque, enfim, eu acho que quanto mais, quero dar assim, um testemunho rápido, que quanto mais realista eu sou sobre a história política passada e recente do Brasil, eu sou cada vez mais pessimista sobre as minhas expectativas de infância e de juventude de viver numa sociedade mais justa e mais cidadã. Mas isso eu acho que é um problema da minha geração. As gerações mais novas não precisam ter esse problema. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o recado das novas gerações é que a gente precisa entender a sociedade brasileira para não terceirizar responsabilidades, para não responsabilizar aquilo que somos no presente, até porque a gente, como geógrafa, eu tenho o hábito de olhar o espaço e olhar o mundo, né? Então a gente vê que existem soluções, experiências exitosas ou fracassadas em diferentes lugares. E as novas gerações devem ser mais otimistas e mais vigilantes, e menos utópica. Agora, me parece, deve evitar seriamente
deve olhar seriamente para a sociedade, para as suas virtudes e seus vícios, que são resilientes, e evitar a tentação de culpabilizar o outro, qualquer que seja. Seja o sistema, é o capitalismo, é o colonial. Não, a gente tem que parar de terceirizar questões que são históricas e tentar entender por quê, e tentar ler alguns pensadores importantes que pensam a sociedade a fundo e tentar entender o que acontece conosco e por que nós chegamos a essa distopia que nós estamos agora. Agora, ao mesmo tempo, vamos ter eleições, então vamos ter a chance de mudar isso. Né? Vamos ter a chance, até porque pode ser que vença, mas depois vai sair, a não ser que haja realmente uma hecatombe. Mas se nós formos minimamente otimistas, mas o problema é que cada período desse acaba sendo um período de retrocesso muito grande, de avanço e retrocesso, e o Brasil vai caminhando mais lentamente, e essa ideia de um mínimo de justiça social vai ficando cada vez mais distante. Bom, eu queria ser um pouco mais otimista, mas eu acho que eu vivo no momento, no Rio de Janeiro, no momento atual, fica muito difícil, e vendo o que é o crescimento do conservadorismo, da bancada evangélica, tá? São 190 deputados evangélicos no Planalto Central, no nosso Congresso. O Rio de Janeiro tem a maior bancada evangélica em todos os estados. Então, eu fico... Mas ao mesmo tempo que eu fico pessimista, eu percebo que nós vivíamos numa bolha, sem entender que país era esse que estava emergindo debaixo dessa nossa bolha progressista e etc. Né? Bom, eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês e fico à disposição para se vocês quiserem conversar um pouquinho mais. Muito bem. Professor Dr. Inácio Elias de Castro, sempre importante e oportuno, não é, ouvi-la, e acredito que também os presentes que estão aqui conosco certamente tem algumas contribuições, algumas perguntas, não é? Trazendo aí toda com propriedade, um resumo muito interessante a partir da visão de Estado, democracia, cidadania, eleições, não é? E também dentro desse espectro que nós vivemos, que é o caso da pandemia, não é? Então, estamos aí praticamente a menos de 2 meses das eleições, então acredito que também tivemos um bom espaço aqui para refletir a partir das suas observações. Não é? Eu conto aí agora com o apoio dos colegas, não é? Fernando, você tem alguma consideração? Tiago já tinha comentado lá que não teria nenhum apontamento, mas daqui a pouco pela exposição pode participar sem problema, e os demais, professor Mário, em especial também, como coordenador do nosso mestrado de desenvolvimento regional da FACAT, né, se quiser se manifestar, professor Mário, enquanto talvez alguns colegas podem se manifestar pelo chat também. Bom, Marcos, eu gostaria de agradecer a professora Iná pela brilhante explanação, foi muito interessante, muito pertinente pelo momento que estamos atravessando no Brasil. E eu só gostaria de um comentário da sua parte, professor Iná, em relação ao problema da multiplicidade de partidos políticos no Brasil. Se não me engano, temos atualmente 37 partidos políticos e mais uma batelada de outros esperando a homologação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se esse não é um fator que explica em parte, não é, o nosso mau funcionamento da nossa democracia. São partidos completamente sem representação, sem consolidação, e como que eles conseguem continuar sobrevivendo? Não há uma legislação que limita e exige um mínimo de desempenho político desses partidos? Como a senhora explica essa situação?
Eu só vou repetir, eu tinha dito que, na realidade, o que acontece? Toda a legislação brasileira, a Constituição de 88, ela veio de um longo período de ditadura militar. Então, a ideia da Constituição era ser a mais democrática possível, a mais cidadã possível. Mas, mesmo na Constituição, havia limites que se chamava cláusula de desempenho. Então, cada partido, para ser partido, ele tinha que ter tais e tais condições, um número X de eleitores, um número X de cadeiras ocupadas, um número X de representação de Estado, então ele tinha que ter isso. E tanto é que até o governo Fernando Henrique Cardoso tinha mais ou menos, havia talvez uns 8, 10, 12 partidos, mas era possível conseguir uma maioria no Congresso com quatro partidos, 3, 4, no máximo 5 partidos. Então dá para você negociar com 4, 5 partidos. Isso que o Sérgio Abrantes chamou de presidencialismo de coalizão. Ou seja, nenhum partido conseguiria ter, ao contrário do bipartidário, nenhum partido conseguiria ter maioria absoluta, mas seria possível negociar. Ocorre que o Congresso, houve uma demanda do PCdoB ao Supremo Tribunal Federal, que o PCdoB ficava fora, etc., e o Supremo Tribunal Federal achou por bem eliminar essa cláusula de desempenho por ser antidemocrática, ou pouco democrática. E, obviamente, houve uma fragmentação enorme, uma enorme deterioração do nosso sistema político. O único país que tem uma fragmentação como a nossa é Israel, mas Israel ele é parlamentar, então é diferente do nosso presidencialismo. O Brasil é um país presidencialista com uma fragmentação partidária tão grande. Depois de duras penas, nessa ideia de democracia, de liberdade total e absoluta, é que se conseguiu colocar a cláusula de desempenho, que já vai começar um pouquinho em 22, mas só vai ser um pouco maior em 2030. Né? Ela vai aumentando, porque se viu que ou é isso, ou o sistema já, ou seja, entra em colapso, já está praticamente em colapso. E a questão é que os nossos eleitos, eles não vão fazer uma legislação que mais para frente pode prejudicá-los. Essa que é a questão. Mas o sistema vai sendo mudado por pressão externa. O país é tão interessante, tão louco, que, por incrível que pareça, essa última legislatura, né, da deputados federais, teve um índice de renovação altíssimo. Então, muita gente jovem, muita gente interessante, outros nem tanto. Mas, enfim, então nós estamos. Mas é verdade que o fator, essa ideia de liberdade, da democracia, liberdade total e absoluta, não se pode proibir nada, e isso foi uma pressão muito dos partidos pequenos, os partidos de extrema, tanto da extrema esquerda, porque o Brasil, a extrema-direita apareceu, a cara dela, ela mostrou a cara agora, ela estava absolutamente submergida em outros discursos. Então, foi uma questão para atender a uma reivindicação de uma parcela dos partidos menores de esquerda. Então, com isso, obviamente que a direita, o centro-direita e os oportunistas, as legendas de aluguel, acabaram aproveitando. Então, é uma ideia, você tem razão, a gente tem a cláusula de barreira, já teve uma condição melhor, e agora, em 2030, existe uma possibilidade de voltarmos a ter uma redução desses partidos. Perfeito, professor Mário. Tranquilo? Muito obrigado. Muito bem. Professor Paiva, está escrito, boa tarde, tudo bem? Quer aproveitar aí o momento, pode fazer uma pergunta, fique à vontade. Aos demais também, caso tenha alguma questão, fique à vontade. Professora Iná, muito obrigado pela sua palestra esclarecedora. Eu gostaria de saber da senhora a seguinte avaliação. A senhora tocou muito na questão da democracia e da novidade da democracia, do impacto da democracia, da fragilidade da democracia brasileira. Eu me pergunto, por vezes, se o nosso problema maior não seria a fragilidade do republicanismo. Na verdade, assim, até temos uma relação, digamos, democrática, num certo sentido, ainda que baseada talvez em clientelismo, em populismo, mas, enfim,
há uma absorção das demandas da massa, e a sua própria fala sobre o impacto do auxílio emergencial revela um pouco isso, né? Ou seja, uma crítica que era feita sistematicamente ao Bolsa Família, de repente se revela como seu oposto num outro governo. O valor é profundamente ampliado, contempla, digamos, interesses e demandas, e já existe a possibilidade de ser preservado por mais algum tempo, até as eleições, pelo menos, não é verdade? E contemplando uma base social ampla. Tá? Agora, a questão mesmo da república, da res pública, a questão da propriedade não ser individual, mas ser coletiva, e dever ser tratada a partir de interesses coletivos e republicanos, eu acho que isso ainda faz mais falta no Brasil. Eu queria saber a sua avaliação sobre isso, até do que propriamente as questões democráticas. Não que eu esteja negando a relevância delas ou a sua ausência, mas, enfim, acho que essa questão é uma questão também que tem que ser ponderada. A outra questão que eu queria lhe colocar era o seguinte: a senhora chamou muita atenção pelo fato da avaliação do Bolsonaro ter subido durante aí, o auxílio emergencial. Concordo, mas sinceramente, eu tenho um pouquinho de dúvida sobre a consistência de algumas pesquisas que estão emergindo. As pesquisas são agora todas por telefone no período de pandemia. Não existe mais uma estratificação, porque tu não pode saber em detalhe exatamente em que região a pessoa está quando você está ligando, ou extrato social, econômico, cultural. E, ao mesmo tempo, o controle sobre os próprios pesquisadores diminuiu. Então, assim, eu conheço uma pessoa que é tipicamente bolsonarista e sei que ela liga, enfim, para quem vai dar a resposta que interessa, e não há muito como controlar isso hoje. Eu tenho dito que nós saímos da fake news e estamos entrando na fake research. E daqui a pouco nós temos a fake truth, a fake science, e talvez confunda a realidade quando tivermos a fake. Então, eu tenho dúvida agora sobre a realidade do que nos informam. Queria ouvir essa avaliação também. Obrigado. Bom, primeiro, obrigada pela sua questão. Você tem toda a razão com relação ao republicanismo. A gente fala em democracia, mas é verdade. Fala-se que o Brasil precisa, e nós temos, quando eu trago da Mata, quando ele fala, sabe o que está falando, a questão da fila, são questões republicanas. Quer dizer, não adianta você ter a democracia numa sociedade que é pouco republicana. E isso me vem a ideia quando você pensa existe eu sempre digo a elite brasileira, seja principalmente a elite do judiciário, algumas elites econômicas. Você tem de alguns gestores públicos, mais do que de econômicas, porque custa caro, você tem uma visão extremamente aristocrática, eles se sentem aristocráticos. Recentemente, estava vendo uma chamadinha no jornal, achou Barroso, que, respondendo a uma crítica sobre cada ministro supremo ter um funcionário só para ajeitar a capa dele, né, a capa. Então, ele dizendo, como? Mas vocês não fazem ideia da dificuldade que é colocar esta capa. Quer dizer, não passou pela cabeça dele? Bom, se é tão difícil colocar a capa, vamos ver uma capa mais fácil, vamos ver outros exemplos de democracias do mundo, de repúblicas do mundo, para ver uma capa mais fácil de botar, que não precisa ter, cada um ter um funcionário para colocar a capa na hora da sessão. Então, vocês vejam bem como é complicado. Quer dizer, quando o judiciário, o juiz diz lá que os salários você tem que ter o salário, porque tem a representação. Quer dizer, quando você quer arranjar dinheiro para o Bolsa, para o auxílio emergencial, ou lá o que seja, aí só faz a conta de tirar do salário mínimo, de tirar de quem ganha pouco, ou congelar funcionário público, ou congelar a aposentadoria. Ninguém fala. Então, ok, é aposentadoria acima de 30 mil, então a gente congela, mas não, você nunca vai na parte de cima. Por quê? Porque ela é aristocrática, então ela tem, ainda é o poder dos donos que nós vivemos, como é que eu digo? Esqueci. Bom, então, do Faoro, quer dizer, nós vivemos, o trabalho do Faoro foi da década de 40, de 30, então ainda vivemos o poder dos donos. Então, essa é uma questão da nossa sociedade, e por isso que eu digo a questão da terceirização. Aí bota a culpa ali, a culpa aqui, entendeu? Me poupe. Então, essa é uma ideia que você tem que entender
a nossa história, né? Ao mesmo tempo, você tem uma sociedade que ainda é patrimonialista, né? Você entra, a história das rachadinhas, o dinheiro público é dinheiro de ninguém. Né? A questão da corrupção, eu não sei se vocês viram no jornal aí, o prefeito lá de uma cidadezinha do Piauí, acho que é Cocal, do Piauí, na convenção do partido, ele dizendo, não, o fulano roubou muito, ele roubou. Eu não roubei como ele. Não, eu roubei um pouquinho, mas eu dei para os pobres. Mas eu fiquei com um pouquinho para mim. Aí as pessoas riem, entendeu? As pessoas riem. Então, como é que você imagina, quer dizer, que você tem uma sociedade em que um candidato ele se sinta à vontade de dizer isso num comício, numa convenção que está sendo gravado? Bom, então você tem uma sociedade que o poder se sente aristocrático, que você tem é patrimonialista, é conservadora, e você tem ainda a história do clientelismo, quer dizer, você não consegue organizar uma base sem a sua clientela. Então, o presidente da República tem claramente a clientela dele, que é a clientela dos militares de baixa patente, de soldado, bombeiro, esse sindicalismo que vira a clientela política. Então, você tem toda a razão. Quer dizer, a questão brasileira é uma questão realmente republicana. A gente não... A República foi feita, mas a gente não tem nada da questão da igualdade republicana. A gente não consegue ter. A democracia ela pode ser um passo, um caminho para isso, né? Desde que tenha liberdade de imprensa. Mas o que é mais interessante é que essas questões não republicanas elas são tão naturalizadas na sociedade que a sociedade não percebe. Eu vejo meus colegas agora lidando. Primeiro, você tinha geografia crítica, então o problema é o capital, o capitalismo. Agora é o decolonial. Gente, por favor, vamos ver a nossa história, vamos ver como a nossa sociedade está percebendo essas coisas. Isso é um dado. Quanto à questão da pesquisa, eu acho que você tem toda a razão. Essas pesquisas elas têm fragilidades importantes, mas tem algumas que eu acho que são feitas por grupo. Quando você pega a pesquisa do grupo da Folha, outras que não têm viés bolsonarista, pelo contrário, eles adorariam que o resultado fosse outro. Então, quando eu vejo algumas perguntas, quando eu vejo o resultado de pesquisa por grupos que adorariam que o resultado fosse outro e que coloca esse, então, por mais que elas sejam erradas, ou não sejam exatas, tenham grandes lacunas, mas elas nos dão um sintoma que eu acho bem estranho. Eu vejo grupos de amigos, ou tem grupos de família, a gente descobriu que tinha família e amigos bolsonaristas, quer dizer, uma coisa que era, no princípio, que eram anti-PT, mas depois se tornaram, não eram anti-PT, não, era Bolsonaro mesmo, e continuam sendo. Aí, agora são contra o Moro, então eles continuam sendo. Então, existe um núcleo duro que vem nessa ideia da não política, da nova política, e as pessoas não leem jornal, elas não leem informação, elas só se informam pelas mídias sociais, porque o jornal é sempre distorcido, é Globo lixo, é isso e aquilo. Então, se as pessoas não se informam, elas vivem nas suas próprias bolhas. Então, isso é que é interessante, né? Que hoje você tem grupos de eleitorado que estão nas suas bolhas nas mídias sociais. E isso é algo que a gente tem que efetivamente tentar entender. E aí eu acho que para melhorar a condição, justamente denunciar questões desse do baixo nível de republicanismo e dessas bolhas, você tem que ter um ambiente democrático, com todos os riscos que a gente tem, entendeu? Muito bem. Sim, professor Thiago, gostaria de se manifestar. Eu vi que ele agora está escrevendo no chat, não sei. Gostaria de falar, Thiago? Professor Thiago? Sim, Marcos. Beleza. Maravilha. Bem rápido. Aproveitar que o professor Inácio um pouco próximo ao que o professor Carlos Paiva mencionou. Aliás, fico me policiando para não citar o professor Carlos, que foi meu querido professor no tempo do mestrado, doutorado. Então, a gente gosta muito de trabalhar com o pensamento do professor Paiva até hoje, uma referência, assim como o professor Mário Rida também, que para nós é uma referência bem significativa na questão do desenvolvimento regional. Mas, professor, bem rápido, eu sou da área da comunicação, certo? E fiz o meu doutorado em desenvolvimento regional. E a partir da sua fala,
com relação a que as pessoas não leiam, elas não se informam, eu fico contrapondo justamente com a dimensão de ser cidadão, certo? Quer dizer, espera-se que o indivíduo compreenda a estrutura compreenda o indivíduo, mas que o indivíduo tenha capacidade reflexiva sobre alguma coisa, né? E, por exemplo, com relação ao Covid, a gente compreende o Covid do modo como a gente gosta de compreender. E aí pega as mídias, pega a comunicação para se apropriar. Por exemplo, o professor Marcos falou em live-demia, né? Não sei se no grupo, na bolha de vocês, mas na minha bolha eu estou vendo as pessoas que pegam Covid usar isso em Instagram, em Facebook e fazer uma publicização disso como elemento, né? Daí, estar presente, estar na frente de uma tela, dessas multitelas que a gente dispõe na atualidade, e pronto, fazer disso um meio de acesso, de pertencimento. Estou aqui, tenho Covid, e dá repercussão, dá like. Logo né? existe. Dá curtidas, né? Ter Covid e postar no Instagram dá curtidas, né? Dá like, enfim. Isso me preocupa muito. E aí, é um pouco do que o professor Paiva falou. Até que ponto eu fico até descrente, professor, estou num momento depressivo também, até que ponto que a gente, não, na verdade, nós não somos cidadãos, né? Nós somos consumidores, e aí o reflexo dessas questões, e no meu entendimento, são muito claros, parece-me, né? O auxílio emergencial aumentou lá, uma situação ruim para todos nós, mas implicou numa questão material de vida, e aí a reputação do governo muda. Né? Então, a pergunta que eu faço, não sou eu que faço isso, né? A Néstor Garcia Canclin já fala, né? Consumidores ou cidadãos, né? Onde nós estamos nesse meio caminho aí com essas questões, essas políticas, justamente porque, por exemplo, volto a falar no Instagram, na publicização de uma doença, isso dá likes, dá curtidas, né? Dá repercussão, dá essa ordem de ser reconhecido, enfim. Então, a minha pergunta que eu faço é isso, até que ponto nós não somos informados, vivemos numa bolha, e não somos reflexivos. Portanto, nós somos, de fato, cidadãos nesse Brasil? Essa questão. Bom, vamos lá. A provocação é boa. Então, são duas coisas. Eu acho o seguinte, eu acho que, como eu disse a você, eu acho que no Brasil a cidadania, como a ideia do republicanismo não está devidamente instalado, então você tem alguns, se nós pensarmos a ideia da cidadania como direitos, aqueles 3 direitos básicos, né, que é de votar, que é de votar e ser votado, que é de ter o direito à sua própria vida, que é de... Então, nós somos cidadãos, alguns mais do que outros, especialmente em relação aos direitos sociais. E eu gosto sempre de pensar no oposto, né? Quer dizer, se você pensar o que era o Brasil do século XIX, final do século XIX, ou do século, primeira parte do século XX, né? Imagina sendo mulher, o direito ao voto, etc. Então, você vai ver que hoje nós somos bem mais cidadãos do que éramos. Então, a gente tem que ter uma visão, né? o espelho do passado para ver os avanços que nós tivemos. Então, a gente não pode jogar fora a criança com a água do banho. Existem problemas, mas nós somos bem mais cidadãos hoje do que éramos, do que nossos avós eram. A minha avó trabalhou em fábrica de tecido no Rio de Janeiro durante 40 anos e nunca teve uma aposentadoria, nunca teve nada. Quer dizer, então, veja bem, então ela acabou, não podia mais trabalhar, ela foi mandada embora. Então, eu acho que são questões que é preciso pensar de gerações, 2 ou 3 gerações atrás. Então, eu acho que nós somos cidadãos, sim, embora desigualmente, alguns mais do que outros. Esse é um dado. Que somos, a questão da informação, quando você fala das redes sociais, nós vivemos numa era muito narcísica. Então, o Facebook, o Live, Live não, como é que é aquela fotozinha de fazer a foto. Então, você tem hoje um narcisismo total. Eu não uso, eu tenho lá o Facebook sobre selfie, obrigada, alguém selfie. Eu não uso Facebook, eu tenho lá porque tem que ter um endereço. Porque eu comecei a perceber, quando você vai ver, primeiro que a tua vida fica, todo mundo sabe tudo. E segundo que o Facebook, alguém já viu alguém no Facebook triste, chorando, em lugar feio? Não. Estão todos em lugares lindos, viajando. Então, todo mundo é feliz no Facebook, todo mundo é bonito. No Instagram é a mesma coisa. Então, é um momento do mundo atual, né? Um narcisismo exacerbado, porque o Narciso sempre esteve entre nós, mas agora ele tem uma visibilidade muito maior, as pessoas se colocam numa visibilidade. Eu estava lendo alguma coisa sobre gatos pretos, as pessoas abandonam
os gatos pretos, filhotes, porque o gato preto não fica bem em selfie. Ela quer tirar selfie com o bichinho, então o gatinho preto fica, né, fica aquela massa preta, então ela abandona o gato preto. Então vocês têm uma ideia do que é isso. Bom, então esse é um dado que eu acho que a questão da cidadania tem que ser melhor pensada. Quando você fala que somos consumidores, eu tenho um pouco de cisma com a questão do Néstor Garcia, com a questão do cidadão ou consumidor. Não é uma coisa, não precisa ser uma coisa ou outra. Eu acho que ser consumidor é parte também da cidadania. Por exemplo, uma coisa que o Bolsa Família mostrou no início, que o dinheiro, aquele pouquinho dinheiro que as pessoas estavam recebendo, aí viram em alguns lugares, aumentou enormemente a compra de fogões, de fogão a gás. E aí, quando foram ver, absurdo, é para comprar comida. Aí foram entrevistar lá as mães de família. Sim, porque elas ficavam no fogão a querosene, então para fazer comida era muito pior. Então elas tiveram acesso à comida, então quiseram ter um fogão melhor para poder cozinhar a comida. Então há uma diferença entre ser consumismo, o consumismo exacerbado, o narcisismo, e você ser consumidor, porque ser consumidor é fundamental para a nossa sociedade. É você consumir alguma coisa que faz a máquina produtiva andar, que tem imposto e que você pode pagar aposentadoria e pode pagar a ajuda social. Entendeu? Então, também não é jogar fora a criança com a água do banho. Há uma diferença entre consumismo e o ser consumidor. E quem é consumista é justamente, aí sim, tem uma parcela muito alienada da sociedade, da classe média, especialmente, que se coloca, que se vale pelo que consome. O que a pandemia trouxe, que eu acho interessante, que a gente fica vendo nas lives ou com amigos, é como, ficando em casa, como as pessoas, as mulheres principalmente, chegaram, ou crianças, perceberam que não precisava sair consumindo loucamente, até porque não podia ir, tanto é que os shoppings reabriram e tem muito menos gente. Pode ser que quando tiver vacina, voltar ao normal, todo mundo volte correndo. Mas as pessoas, eu conheço pessoas que começaram, que doaram coisas, que fizeram limpa no armário, passaram a pandemia limpando e vendo que tinham coisa demais. Ou seja, então você teve um tranco aí que a gente teve que aprender a usar esse recurso, né, para fazer uma palestra distante, mas também um tranco para ver, puxa, por que eu quero 20 vestidos se eu vou usar 2 ou 3 na realidade? Né? Então, você tem uma coisa... Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a questão do narcisismo é grave, é uma questão de época, embora ele sempre tenha existido, a diferença é que hoje ele tem maior visibilidade, a pessoa faz a live, faz a selfie. Então, hoje, ter Covid, né, é uma forma de você, veja, estou doentinho, estou com Covid, ou seja, tudo é um modo de você se expressar com o Covid. Se a pessoa estivesse entubada, né, à beira da morte, lá no UTI, certamente ela não ia querer que ninguém fotografasse. Né? Então, faz parte desse lado narcísico, que eu acho que é um horror, mas que nós somos, como diria, nós somos humanos, extremamente humanos. Né? Então, o ser humano ele é uma figura complexa, né? Capaz de grandes gestos de generosidade, grandes gestos de mesquinhez, capaz de grandes gestos revolucionários e grandes gestos retrógrados. Então, eu acho que é uma questão dessa... E a questão da informação, você tem toda razão. O Brasil, cada vez mais, é um país que lê pouco, e a juventude lê menos, e com os debates no Instagram, aquela coisinha que não lê nada, ou que no Facebook, o que eu recebo de gente, amigas, que tira aquelas falas do Facebook, bota no WhatsApp, eu tenho que estar deletando tudo, mas a gente não pode perder os amigos também, porque vai acabar a pandemia, a gente quer ter os amigos do lado de novo. Mas é isso aí. Então, nós temos problemas, mas problemas com os quais a gente tem que aprender a lidar. E que me parece, de alguma maneira, a sociedade vai ter que aprender a lidar com eles. Né? A questão, por exemplo, só para fechar, a questão do consumo, né? Do consumismo, ou do cidadão consumidor. Eu tenho uma amiga que ela mora
perto da Praia do Flamengo, tem o Aterro do Flamengo. Quem conhece o Rio de Janeiro, o Aterro do Flamengo é um espaço icônico, com grande jardim, e final de semana fecha-se as pistas, então é uma praia, tem acesso por metrô, então muita gente mais pobre, subúrbio, vem para fazer piquenique, vem para esse parque do Aterro do Flamengo. E então tem jogos, tem tudo, é um grande espaço público, muito usado pela cidade, pelas populações classe mais baixa. Aí essa amiga está dizendo, pois é, eu fui tentar andar no aterro de máscara, estava aquele bando de gente, todo mundo sem máscara, churrasquinho. Eu falei logo, olha R$600 aí, está todo mundo gastando R$600 feliz da vida. Então, é isso, quer dizer, houve realmente um indivíduo que foi gastar os R$600. Eu acho absolutamente justo, legítimo. Eu acho ilegítimo o fato de muita gente ganhou os R$600 sem precisar, que não perdeu emprego, mas como não tem carteira assinada, foi lá atrás dos seus R$600. Isso eu sei que tem um número, eu conheci alguns, mas aí não dá para exigir do mais pobre uma ética que a nossa elite política não tem, né? Então, essa que é a questão. Mas é isso aí, as pessoas elas vão consumir aquilo, de alguma maneira, elas precisam mais, né? E o lazer é um elemento importante, né? Você poder comer um churrasquinho na praia, no aterro, é uma glória, final de semana, para quem estava com dinheiro curtinho, então chegou um dinheiro a mais, foi uma maravilha, né? Para irrigar essa possibilidade. Bom, eu não sei, desculpe as minhas discordâncias em alguns pontos, mas é uma questão realmente de visão de mundo, de visão de país. Sim, perfeito. Eu agradeço também, mais uma vez, o colega, amigo, professor Dr. Tiago Costa Martins. O professor Fernando Locke tem uma pergunta aí para a doutora Iná, né? Mas eu também quero aproveitar aqui, só para também comentar rapidamente, né, antes de passar a palavra para o professor Fernando, gostaria também muito, sucintamente, até em razão do horário, né, professora Iná, como é que a senhora vê essa questão, por exemplo, em tempos de democracia high-tech, né, com essa questão dos algoritmos, por exemplo, que nós estamos vivendo aí, alguns casos que vêm chamando atenção, não é, essa questão aí da manipulação dos dados também, e talvez corroborando um pouco a sua observação de que a maioria das pessoas não leem, não é? Será que nós vamos ter a volta aí da rinoceronte cacareco, talvez aí em uma outra roupagem, não é, nessas eleições, porque é uma questão que preocupa, não é, essa democracia representativa, né? Quem vai realmente nos representar e quais são os atributos, não é, escolhidos para tanto, considerados talvez, não é? Se tiver tempo depois, né, mas a prioridade é do colega Fernando Locke. Vai conseguir, não é, Fernando? Quem sabe daí fizemos um encaminhamento na sequência. Boa tarde, professor Iná. Primeiramente, parabenizar pelos excelentes conhecimentos trazidos aqui para o nosso debate, né? Parabenizar também a FACAT pelo evento, por dar estrutura para esse evento, proporcionar essa discussão, né? Ao professor Marcos, que se empenhou aí nessa empreitada, aí, reunir o pessoal para a gente poder fazer essas discussões, ao professor Mário, professor Paiva, né, o colega Tiago e os demais participantes aí. A minha questão é mais com relação a como vamos sair dessa caverna, né, trazendo um pouquinho lá do Platão, ao final dessa pandemia, né, e com relação a essa fragmentação de partidos, né, ela traz uma aparente fragmentação ideológica, né, e qual seria essa relação, né, trazendo um pouquinho da ideia do Marx, né, com relação à ideologia. Existe realmente essa fragmentação ou é mais uma cortina de fumaça que está por trás disso? Bom, vamos lá. Depois eu falo do Marcos Paulo, falar a sua primeiro.
Vamos ver, o que é interessante, a questão de como vamos sair da caverna ao fim da pandemia, essa é a pergunta de $1 milhão, entendeu? Porque, na realidade, tudo é muito novo em todos os lugares do mundo. Então, e é um debate muito interessante. Então, há quem diga que vamos sair melhores, porque menos consumistas, há quem diga que vamos sair piores, mais mesquinhos, mais isso. Então, você tem, hoje, eu acho que nós estamos num momento muito crítico, de bifurcação. Então, é muito difícil nós sabermos aquilo. É um momento muito atípico, né? Quer dizer, a história, quando você tem, quer dizer, uma situação de pandemia, tem um século atrás, que foi a gripe espanhola. Mas era um outro momento, quer dizer, ela foi uma crise muito mais rápida, porque não havia informação, então morreram milhões de pessoas, no Rio de Janeiro morreram milhares de pessoas, né? Então o quadro foi dramático, mas foi rápido. Em alguns meses houve a chamada, aí o vírus parou de circular, porque quem pegava morria. Então, ele ficou um pouco... E quem não morreu é porque tinha alguma forma de resistência. Então, foi mais rápido. Só era o que alguns queriam, né? Que deixasse o vírus circular, quem morrer, morreu. Mas que hoje, numa situação de democracia, de mídia de informação, não é uma condição socialmente viável se você tem órgãos internacionais, se você tem orientações da ciência, de que é possível você minorar os efeitos e controlar esses efeitos. Então, se nós sairemos melhores ou piores, eu não sei. Essa é uma grande dúvida e há um debate sobre isso. Agora, do ponto de vista acadêmico, sairemos com mais possibilidade de falar, de trocar ideias com colegas distantes, coisa que a gente não fazia muito isso. Então, esse eu acho que é um ganho. Do ponto de vista dos professores, por exemplo, tanto do ensino superior como do ensino médio e básico, o uso dessas ferramentas, que eram sempre deixadas de lado, empurradas, tiveram que aprender no tranco a usar essas ferramentas, que não são únicas, mas eu acho que é interessante, foi um desafio interessante e que a categoria vem vencendo, né? E vem vencendo. Então, eu acho que nós vamos sair, desse ponto de vista, melhores, no sentido de sermos mais capazes de falar para um público maior diferenciado e mais capazes de usar uma ferramenta que é interessante também para os alunos. Então, eu acho que nesse ponto. Agora, do ponto de vista social, moral, eu realmente não sei, estou acompanhando, e há autores que acham que sim, autores que acham que não. Quanto à questão da fragmentação partidária, se ela é uma aparente fragmentação ideológica, não há nenhuma aparência de fragmentação. É fragmentação mesmo de interesses, não necessariamente ideológicos, de interesses que você tem, no caso, por exemplo, a possibilidade, você tem alguns partidos, que eu não chamaria, você poderia dizer que o PCdoB é ideológico, ou aquele partido da causa, o PCO, Partido da Causa Operária, é ideológico. Agora você tem um partido de extrema-direita ideológico. Então, você tem alguns, o extrema-direita, o extrema-esquerda, que você poderia chamar de ideológicos. Você tem, no meio, alguns centros, alguns têm uma visão, como foi o PSDB no início, de social-democracia, né, de centro-direita, você tem outro mais de centro-esquerda, então, ou tem mais para a direita, mais para o centro. Então, você tem, historicamente, as sociedades elas se juntam, em termos partidários, no centro. Né? Porque nenhuma sociedade, ninguém aguenta os extremos. Os extremos, eles ficam nos extremos, e toda a distribuição de preferência de eleitor, historicamente, no mundo, ela faz uma curva em U, a chamada curva normal. Né? A média se aproxima do centro e os extremos ficam em quantidades muito pequenas. Então, essa não há uma aparente fragmentação ideológica. O que existe, no nosso caso, pela facilidade de fazer partidos e, lembrando um detalhe fundamental, que é o recurso do fundo partidário e a facilidade, a permissividade com que é possível criar partidos. Numa visão, aí veja bem, de boa intenção lá da época do Constituinte, que é justamente abrir para a democracia, para o direito, para a liberdade, o que você tem são legendas que se criam para ter acesso ao fundo partidário, são negócios, não tem nada de ideologia, é negócio. Então, eles fazem coalizões para ter acesso ao fundo partidário e, quando tem representantes no Congresso, eles vendem o seu apoio
a governança, a governabilidade. É o famoso centrão. Trocam o seu apoio por cargos, por vantagens, por isso, por aquilo. Então, na realidade, isso é uma disfunção da nossa fragmentação, justamente porque não tem ideologia. E veja bem, a ideia da ideia da aparência, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, com o marxismo, que é a ideia da teoria conspiratória. Tem sempre uma teoria conspiratória. Não tem teoria conspiratória nenhuma. É fragmentação mesmo em busca de dinheiro. É comércio. Entendeu? É um comércio, quer dizer, não, a intenção não foi essa. Mas como de boas intenções o inferno está cheio, quer dizer, a sociedade, a própria representação, ela foi criando brechas e foi se deteriorando. Então, não é aparência. Você tem alguns partidos ideológicos que são muito pequenos, seja o de extrema-direita, seja o de extrema-esquerda. Você tem alguns partidos, por exemplo, acho que é o Podemos. O Podemos é um partido familiar. Ele foi criado pela família. Então, você tem o pai, o irmão, o filho, o tio, o sobrinho. Então, ele é um partido familiar, cujo objetivo é ter acesso ao fundo partidário e ficar vendendo o seu apoio aqui ou ali. O PSL é a mesma coisa. Então não, entendeu? Não é. Você vai perguntar, quem tentou criar, veio com programático, a ideia programática, foi o Novo. O Novo surgiu com a ideia de um partido de centro-direita, programático, de modernização e etc. Bom, ele com desburocratização, ou seja, mais republicanismo, treinou os seus candidatos. Então, era interessante o Novo. Aí conseguiu ter alguns representantes, tanto federal como estadual, e conseguiu eleger um governador, que é o governador de Minas Gerais. E teve a campanha, vão acabar com as mordomias, né? Só de mordomia, a história do jatinho particular, não sei o quê. Bom, ele começou a usar o jatinho, inclusive para a festa da mulher dele, aí foram criticar. Não, mas é que eu percebi que Minas é muito grande, eu preciso do jatinho, que eu preciso estar nos lugares. Ou seja, o grande problema é que o poder é muito atraente, né? Ele é muito sedutor. Então, no momento que as pessoas entram no poder, então, para você realmente abrir mão daquilo que o poder te dá, é muito complicado. Agora eu fico vendo os muitos militares espalhados no poder. Eu tenho um sobrinho que é militar, que é muito ético, que tá no Sul agora, e ele faz parte da ala dos militares, oficiais superiores, que ficam preocupados com a imagem do Exército. Aí eu falei para ele, o problema é que todo mundo, eles se habituam à boquinha, né? A boquinha, você vai lá, tem um salário a mais, uma representação, todo mundo ganhando mais dinheiro. E tem a sedução de estar no poder. E eu já cantei a pedra para alguns amigos meus, que a minha preocupação é do Brasil virar uma Venezuela pela direita, que é o mesmo processo, né? Eu acho, a minha esperança é que o Brasil é uma sociedade um pouco mais complexa do que o que era a sociedade venezuelana lá do Chaves, uma elite dominando o petróleo, etc. Eu acho que nós somos um pouco mais complexos. Mas o risco, a gente tem alguns riscos outros, né? Que é o próprio queimar a imagem das Forças Armadas, que é a ideia de você aparelhar. Agora, aparelhar, está todo mundo aparelha. O PT aparelhou. Quer dizer, o aparelhamento do poder, ele faz parte também dessa sedução do poder. No caso do PT, em alguns casos, era uma questão ideológica gramsciana da guerra de posição. E deu no que deu, uma baita corrupção. Então, veja bem, eu acho que nós temos algumas questões muito, muito graves que a gente tem que pensar, mas eu acho ainda que o sistema partidário está sendo reformulado, essas novas cláusulas vai diminuindo, agora nós vamos ter que aturá-los durante um bom tempo, como estamos aturando há séculos a falta de republicanismo, entendeu? Então, isso é uma luta de gerações que a gente tem que ter. Ela não vai acontecer com uma eleição. Essa que é a questão. Agora, a dificuldade de escolha nós realmente temos, né? Eu fico preocupada quem é que eu vou escolher. Aqui no Rio de Janeiro está um problema, inclusive para votar, já se tem uma informação, você tem uma quantidade enorme de candidatos justamente que são financiados, que estão lá pelo tráfico de droga e pelos evangélicos.
Aí você imagina, quer dizer, aí você tem que estar vendo a ficha, né, qual é o local, quer dizer, a gente pode ver pelo local de votação, quer dizer, eu consigo ver de onde que ele é. Aí eu sabendo de onde que ele é, eu vou saber se ele está com apoio do tráfico ou não. Agora, o eleitor comum não sabe isso. Ele não consegue ter acesso a essa informação. Então, é verdade, estamos num buraco, mas eu acho que a gente sai. A sociedade é maior do que esse governo, né? Ela vai conseguir a gente dar um passo para trás, mas daqui a pouco a gente dá um outro passo para frente, né? Bom, deixa eu falar sobre a pergunta do Marcos, sobre essa democracia high-tech e a questão da manipulação dos dados. Eu não sei se você conhece um livro, Marcos, maravilhoso, pequenininho, que é Engenheiros do Caos. Você já ouviu falar? Esse livro, né, que ele fala um pouco isso, ele é maravilhoso. Agora, se você pensar, nos anos 50, há um livro famoso americano da geografia, da ciência política americana, que é The American Voter, quer dizer, o eleitor americano. Então, era um cientista político, ele fez uma grande pesquisa sobre quem era o eleitor americano. E aí toda uma discussão e uma ideia das eleições e do processo eleitoral como um mercado político, no qual o candidato ele se vende como um produto, né? As suas ideias como produto, e cujo eleitor vai consumi-lo por ali. Aí eu estava comentando com um amigo meu, exatamente sobre esse tema, preocupada, e esse meu amigo é uma pessoa brilhante, mas ele, às vezes eu achando que ele está um pouco liberal demais, ou desgostou demais, não sei. Aí eu dizendo para ele sobre essa questão dos algoritmos e a questão lá dos robôs que vão... Né, o que é interessante nessa questão do robô? Ele acompanha, né, pelas postagens que a pessoa tem, qual o tipo de preferência que ela tem. Aí o candidato faz uma plataforma diretamente direcionada a essa preferência. Então, com isso é interessante que o mesmo candidato ele pode dizer que ele é contra o racismo para um grupo e que ele é a favor do racismo para outro, o mesmo candidato, porque ele está se vendendo como produto a partir da preferência do eleitor. Aí eu comentando sobre isso, esse amigo, mas não, acontece que isso é um mercado político, eles fazem igual ao mercado. Quando você está no computador, é verdade, não fica chegando, você compra uma passagem aérea para ir para São Paulo. Aí, daqui a pouco, começa a chegar aluguel de carro, hotel, não sei o quê, tudo em São Paulo. Se eu começo a ver preço de passagem, não sei onde. Aí começa a chegar informação, turismo, vai fazer turismo, isso e aquilo. Então, na realidade, o algoritmo, a nossa vida hoje na internet, a nossa vida está em toda parte. Então, o que o candidato faz é isso. Aí a questão é, isso é legítimo ou não? Eu diria que não é, porque é imoral. Mas do ponto de vista do processo, se você pensa a eleição, como alguns analistas americanos, principalmente, ou europeus, como um mercado político no qual o candidato vende as suas ideias, ele mostra as suas ideias em troca do voto do eleitor, é uma troca, e toda troca supõe que você dá alguma coisa que é uma forma de comércio, é uma troca. Né? O eleitor mais esclarecido, por exemplo, eu felizmente não tenho necessidades básicas, então eu posso votar num candidato que eu considere que ele tem uma visão quer dizer, uma ideologia mais aproximada da minha, que ele tem um projeto, no caso do Rio de Janeiro agora, né, candidatos a prefeito, que ele tem um projeto para a cidade, que seja efetivamente um projeto execuível, que ele tem uma história de vida que eu possa, de alguma maneira, saber que ele é capaz. Sim, mas eu sou uma eleitora minimamente esclarecida, mas a maioria não é assim. Mas o candidato ele se oferece, e é isso. Então, nós temos uma democracia high-tech, é verdade. A nossa questão eu acho que a questão que está em aberto é se isso vai melhorar ou piorar as condições da democracia. E por isso que eu acho que essas eleições agora de 2020, elas vão ser maravilhosas para a gente testar essa questão do bolsonarismo, que base, então depois, porque o que é interessante? Depois não é mais pesquisa de opinião, é o que sai da urna.
o TSE faz lá as contas rapidamente, então a gente vai poder mapear, né, mapear essas preferências, né, de quem são esses candidatos, quais são as coalizões desses prefeitos. Agora, ao mesmo tempo, e depois em 22 vai ser também uma outra eleição muito interessante, nós vamos ter um tempo maior para a consolidação dessa questão do high-tech. Ao mesmo tempo, nós temos um problema sério, que é a falta. Aconteceu isso justamente na eleição passada, que daí o Bolsonaro ter sido eleito, foi justamente a incapacidade republicana, digamos assim, dos candidatos de perceberem e se unirem. Algo que está se fazendo a comparação com os Estados Unidos agora, porque na vez passada houve a mesma coisa, quer dizer, a Hillary foi indicada muito depois, o Bernie Sanders, ele deu apoio muito depois, então ficou tudo muito no ar e o Trump levou. Agora, os republicanos estão passando a mensagem, é agora ou nunca, a questão que está em jogo é a democracia, é o futuro da sociedade. Então o Bernie Sanders rapidamente deu apoio, o Obama, que ficou mudo, deu apoio. Então eles criaram, embora o candidato não seja o ideal, que eles consideram ideal, mas é o que eles têm nesse momento, é o que mais pode representar e teria condições de derrotar o Trump. Então a questão é a seguinte, vamos derrotar o Trump. Né? Os nossos projetos vão em torno disso, mas nós não. Quer dizer, aí você tem um enorme individualismo também no mundo político, uma enorme vaidade. Então você já tem, aí todos os partidos têm que votar os seus candidatos, aí você tem uma fragmentação enorme. O PT, o Lula agora querendo fazer polarização, e quanto mais polarização, melhor para o Bolsonaro. Então isso é um pouco complicado, né? Mas aí o país é esse. Os nossos políticos emergem da nossa sociedade e é com isso que nós temos que lidar e tentar entender. Mas eu acho que nós vamos saber se foi pior ou melhor. Quer dizer, já em 2020 a gente vai ter uma provazinha e em 22 que vamos ver. Agora, eu sempre acho que as inovações, elas assustam no primeiro momento, mas depois a gente pode, a sociedade tem condições de apropriá-las a seu favor. Entendeu? Então, eu não acho que seja de todo mal, embora eu fique muito assustada, mas eu espero que o outro lado aprenda a lidar também com esse recurso, né? Porque em 2018 o que houve é que a turma não sabia lidar com o recurso, só um lado é que soube, né? Então, por isso que eu acho que eu não fico tão pessimista em relação ao futuro. Às vezes fico, mas eu tento não ficar, porque ficar pessimista não adianta nada, entendeu? Então mas é uma questão que eu acho que nós temos um vasto campo aí de estudo, observação e de leitura, e de ver as análises, muitas vezes, completamente diferentes umas das outras, né? Isso aqui é interessante. Muito bem, professor, doutor Elias de Castro. Para mim é sempre uma alegria enorme também poder lhe ouvir, além de ter contato com os seus estudos, e realmente eu entendo que a democracia ela está numa encruzilhada, da minha opinião particular aqui também no Brasil, a partir também das suas considerações. Dado o avançado da hora, não é? Veja que o debate ele se amplifica, não é? Eu agradeço também aí, professor Mário, gostaria que o senhor finalizasse, quem sabe aí, o senhor tem alguma consideração? Porque a nossa proposta sempre é essa, né? 1h30, não é? No máximo 1h40, 45, aí para nós encaminharmos. Pode ser? Bom, tudo bem. Eu gostaria mais uma vez de agradecer muito ao professor Iná pelos esclarecimentos muito pertinentes nessa época de eleição. Gostaria também de agradecer a participação de todos, especialmente dos nossos colegas da Unipampa e da Universidade Federal de Santa Maria. Foi muito bom ver vocês, ver as perguntas que vocês formularam. O nosso colega Paiva também, pela brilhante participação. Enfim, foi uma excelente tarde do meu ponto de vista. Muito obrigado a todos.
Da mesma forma, nós agradecemos a todos os presentes e aproveitamos o ensejo aí com a professora doutora Inaília de Castro, né, e nós temos então um convite para a próxima sexta-feira, dia 25 de setembro, também às 5 horas da tarde, com a professora doutora Hipólita Siqueira, da Universidade do Rio de Janeiro, né, sobre pandemia e desigualdades urbanas e regionais, né, mais um painel que nós iremos promover aqui pelo nosso mestrado em desenvolvimento regional. E fica também aqui o convite para que acessem, quem tiver interesse depois, né, o nosso dicionário, agora também uma versão em espanhol, que também conta com a presença aí dos colegas, né, e também especialmente da professora doutora Iná Elias de Castro no mesmo. Né. Então, professora Iná Elias de Castro, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição para o nosso mestrado. Eu acredito que também os nossos colegas aí, Fernando, Thiago, eu vi que agora o microfone, fique à vontade. Muito obrigado, professora, professor Mário, professor Marcos, muito obrigado. Professor Fernando também. Também gostaria de agradecer, professor Mário, Marcos, um abraço no Paiva e a professora Iná. Muito bem, então, diante disso, lembramos aí que as inscrições para o mestrado de desenvolvimento regional estão abertas aí, a partir de agora, no dia 21 de setembro, né? E seguimos em contato, mais uma vez, agradecemos a presença e a participação de todos aqui, e esperamos a todos aqui também, lá no dia 25 de setembro, com a professora doutora Hipólita Siqueira.